Boa noite, irmãos. É bom estarmos juntos mais uma vez. Vocês estão me ouvindo? Ok. Que bom, Sim, sejam todos bem-vindos no nosso culto de louvor e adoração. Eu quero ler o texto no livro de Atos, capítulo 2, versos de 42 a 47. Nos diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder servi-lo. Te agradecemos, ó Deus, por tudo de bom que o Senhor tem feito por nós até aqui. E nesse momento, Deus, pedimos que a tua palavra realmente fala primeiramente ao meu coração, mas fale também aos corações daqueles que estão ouvindo nesta noite. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Gostaria de falar com os irmãos nesta noite sobre uma igreja que cresce. A igreja que cresce é firmada na palavra de Deus e guiada pelo Espírito Santo. Esse é o nosso alicerce forte. A palavra de Deus e o Espírito Santo nos guiando, nos protegendo, nos levando, nos orientando. São dois elementos essenciais para o crescimento e fortalecimento da igreja. A igreja que medita na palavra, a igreja que é realmente guiada pelo Espírito Santo, é uma igreja forte, é uma igreja que tem um alicerce forte, então isso vai ajudar bastante. Quando falamos sobre igreja, a maioria das vezes pensamos num lugar de culto, um templo. Não está errado o pensamento, porque nós precisamos de um templo para nos reunir. E esse templo é chamado de igreja também. Estamos indo na Quinta Igreja Batista. Onde é a Quinta Igreja Batista? É na Rua Bastos Cordeiros. Então, é uma igreja. Mas, na verdade, a igreja somos nós, o povo de Deus que se reúne dentro desse templo. Nós somos a igreja, corpo de Cristo. Por isso que essas palavras, lá no livro de Deuteronômio 6,6, diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A igreja precisa ter a palavra de Deus no coração. Se a igreja somos nós precisamos buscar essa palavra para estar em nossos corações, aí nós vamos poder ver que as coisas vão ser diferentes. Quando a palavra de Deus está no coração do homem, são ensinadas na igreja, certamente ela cresce, ela se fortalece, ela vai andar com segurança. Precisamos buscar e praticar os ensinamentos das Escrituras. Se nós buscarmos esta palavra, se nós realmente praticarmos, vivermos esta palavra na nossa vida, nós vamos ver o crescimento, a maturidade da igreja em tudo, espiritualmente. E as igrejas precisam se fortalecer espiritualmente. Olha o que diz Salmos 119, de 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E nós precisamos entender que a palavra de Deus precisa ser guardada em nossos corações. Por isso, irmãos, nós precisamos ensinar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens na palavra de Deus. Por quê? Porque vão ser os futuros líderes da igreja. Os jovens de hoje, as crianças de hoje, os adolescentes de hoje, serão os líderes de amanhã. E nós precisamos inculcar na mente dele a palavra de Deus. Quando eles têm a palavra, eles vão se fortalecer.
e eles se fortalecendo, eles vão crescer com esse entendimento, com esse propósito de servir o Senhor. E aí, então, a igreja vai andar de maneira correta. Olha o que diz Atos, capítulo 9, verso 31. O apóstolo Paulo diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Por que essa igreja estava crescendo em número? Porque ela estava alicerçada na palavra de Deus, guiada pelo Espírito Santo, protegida, orientada, direcionada pela palavra, direcionada pelo Espírito. Então, essa igreja crescia e as pessoas iam vendo a expansão da igreja por todas essas regiões, Judéia, Galiléia e Samaria, e a igreja crescia. O Espírito Santo tinha liberdade de atuar em cada coração, e isso fazia a diferença e faz a diferença hoje também, em nossos dias, na igreja que nós estamos. Os cristãos hoje devem seguir esse bom exemplo, esse exemplo de estar alicerçado na palavra, esse exemplo de serem guiados, orientados e direcionados pelo Espírito Santo. Se queremos ter uma igreja fortalecida espiritualmente, temos que estar sintonizados diariamente na palavra de Deus. Precisamos buscar esta palavra, precisamos meditar nesta palavra. Buscando e praticando, ela vai fazer a diferença em nossas vidas, porque tem o poder e a autoridade de Deus. Não é uma palavra qualquer, mas é a palavra de Deus. Ela tem autoridade, ela tem poder, e realmente nós vamos poder ver a igreja crescendo, se fortalecendo cada dia. Isso é o que faz a diferença na igreja. Mas nós queremos ver alguns ingredientes para o crescimento da igreja. Pensando na vida daqueles irmãos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu vejo uma coisa interessante, irmão, que na Quinta Igreja Batista de Araçatuba tem vários mestres na área do ensino. Eu tenho visto isso, eu tenho aprendido, não sei se você que chegou na igreja há pouco tempo, como eu, tem visto isso, mas eu tenho anotado que vários mestres na área do ensino estão aí dentro desta igreja, e eu tenho aproveitado todas as oportunidades para aprender. Quanto mais nós aprendemos, mais nós vamos poder também ensinar a outros. Aqueles irmãos da igreja primitiva eram perseverantes na doutrina dos apóstolos, estavam atentos aos ensinos. Nós também precisamos adquirir essa ideia, esse pensamento de estarmos firmados nos ensinos, buscando cada dia. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas a Timóteo, ele escreve: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo ensina a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. 2 Timóteo 2:1. Eu fico pensando, Paulo ensinando para Timóteo, mostrando para Timóteo a maneira que ele devia agir, a maneira que ele devia fazer, o que ele devia fazer para que a igreja tivesse um bom andamento, um bom professor, um bom mestre, um bom líder que estava ali ensinando e instruir a outros. Lá no livro de Salmos 32:8, nos diz assim a palavra de Deus: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Deus nos instrui, nos ensina e ainda é o nosso conselheiro, para nós andarmos sempre, sempre no caminho dele. Andarmos sempre dentro da palavra de Deus, de acordo com os ensinos da tua palavra. O homem de Deus precisa se fortalecer na graça para poder instruir a outros, ou seja, fazer discípulos. Eu estava ouvindo o testemunho da Angélica, que maravilha, né? Alguém se dispôs a ensiná-la, alguém se dispôs a discipular, a fazer realmente aquilo que nós precisamos fazer na igreja, no nosso dia a dia. E nós, olhando e vendo o testemunho dela, vimos quanto ela foi favorecida pela palavra de Deus, pelo ensino da palavra.
alguém que está ensinando, alguém que está orientando a caminhar a cada dia dentro desta palavra. E essa palavra vai fazer a diferença na vida dela. Esta palavra já fez a diferença na vida de muitas pessoas e certamente irá fazer. Tito 2:1 diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que diz a sã doutrina? A sã doutrina diz a verdade. A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta é a verdade que nós precisamos ensinar. Esta é a verdade que está sendo ensinada para a Angélica. Esta é a verdade que vai ser ensinada em muitos lugares. Nós precisamos ensinar esta palavra, esta verdade para muitas pessoas. E nesta verdade, é nesta verdade que o cristão deve ser perseverante, porque esta é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Preste bem atenção nisso. Esta é a mensagem que o mundo precisa ouvir, a mensagem de salvação. E eu não sei, não conheço todos vocês, não sei os seus familiares, mas eu tenho certeza que na família de vocês alguém precisa ouvir esta mensagem de salvação, porque ainda não teve um encontro real com Cristo. E nós temos orado por muitas famílias na igreja, por muitas pessoas. Nós temos orado por pessoas nos Estados Unidos, temos orado por pessoas no Japão, temos orado por pessoas na Bahia, temos orado por pessoas em Goiás, em Goiânia, em Aparecida de Goiânia. Por quê? Porque ainda não conhecem a Cristo, porque precisam realmente do Salvador. E nós temos tido essa experiência, irmãos. Isso vale a pena. E uma igreja que cresce, ela realmente está dentro disso, ela está fazendo esse trabalho. Nessa viagem que tivemos a oportunidade de evangelizar algumas pessoas, tivemos a oportunidade de falar de Cristo para as pessoas, pessoas que nós não conhecíamos, mas tivemos um privilégio muito grande de poder compartilhar, poder falar do amor de Cristo. E teve um culto também, onde nós estávamos, no domingo, e aí neste culto foi muito bom, porque o pastor abriu para todos dar testemunho. Então nós podemos testemunhar da nossa vida anterior e da nossa vida agora, a mudança que Deus fez. Então isso deixou pessoas chocadas, pensando, nossa, mas como você tinha essa vida dessa maneira e hoje você está pregando a palavra de Deus, está ensinando a palavra de Deus. Por quê? Porque realmente eu acreditei na verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade me libertou. Uma igreja que cresce e persevera na doutrina dos apóstolos, no ensino que a Bíblia tem, e nós precisamos cada dia estar buscando, estar levando essa mensagem àquelas pessoas que precisam ouvir. O ensino é essencial para uma vida espiritual autêntica, abrangente e abençoadora. Devemos ser bênçãos na vida das pessoas por onde nós passarmos. Devemos falar do amor de Cristo para as pessoas por onde nós andarmos, em qualquer lugar. E nós temos a liberdade, meus amados irmãos, de falar do amor de Cristo para as pessoas em qualquer canto. Lá no supermercado, lá na faculdade, lá na escola, na fila do banco, em qualquer lugar. Ninguém vai proibir você falar do amor de Cristo. Nós temos esta liberdade, mas muitas vezes nós não aproveitamos esta liberdade que temos para falar, para testemunhar, para pregar, para ensinar a palavra que deve ser ensinada em toda parte, a mensagem que o mundo precisa ouvir. E segundo ingrediente que nós temos aqui dentro da igreja que cresce, perseveravam na comunhão. Olha que coisa gostosa. Verso 42, está tudo aqui no 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão é estar juntos, é poder abraçar, compartilhar. Esse era o ponto forte daquela igreja. Eles estavam sempre juntos, unidos. Hoje, nos nossos dias, certamente estamos sentindo falta desse aconchego, né? Quando a gente pensa nos PGM, que a gente ia e chegava lá, se abraçava, conversava, estava tão próximo, testemunhava, e hoje a gente não pode fazer isso, tem que se abraçar de longe, né? Quando você se encontra, é só um soquinho na mão e de uns com os outros, não podemos ainda estar nos abraçando.
O salmista nos desafia com estas palavras: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 133, 1. Ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos, em comunhão. Não é verdade? É tão bom a gente estar juntos. Nós estamos aqui vendo uns aos outros, mas não estamos juntos pessoalmente. Estamos um distante um do outro, né? Mas um dia eu tenho certeza que as coisas vão mudar. Na verdade, quando a comunhão é verdadeira, meus irmãos, cessam as brigas, as contendas e brotam o perdão e a cura. Quando a comunhão ela é verdadeira no coração das pessoas, você pode ver que a igreja cresce, a igreja se fortalece, os irmãos se fortalecem, porque tem o perdão, tem a cura totalmente. Então, nós vemos a maturidade, o crescimento da igreja. E era o que nós víamos naquela igreja de Jerusalém. Isso estava no coração daquelas pessoas. Momentos de compartilhar as bênçãos. Vocês lembram que a gente ia nos PGM, chegava lá, sentava, compartilhava, fazia os seus pedidos, contava as bênçãos, mas contava também as necessidades. Aí a gente orava uns pelos outros, era tão bom. Mas estamos fazendo isso, mas estamos continuando dentro desse pensamento, fazendo esse trabalho, mesmo distante, mas nós estamos trabalhando dessa maneira. E isso vai fortalecer a igreja, isso vai fortalecer cada família, cada pessoa. É importante estarmos informados a respeito das necessidades dos irmãos. E nós temos se informado a respeito disso, né? Cada dia a gente tem ouvido, agora estamos num período de férias, mas logo chegando agosto já vai mudar, vai funcionar os PGMs, e eu estou orando para que os PGM funcionem pessoalmente, presencial, assim como os cultos também. Nós estarmos na igreja juntos, uns com os outros, podemos nos abraçar, podemos conversar, isso vai ser muito bom. Quando nos unimos, somos mais fortes, podemos fazer mais pela obra do Senhor. Porque se nós estamos juntos, nós vamos se fortalecer, um vai fortalecer o outro, então nós vamos poder fazer muito mais pela obra do Senhor. Certamente será forte e crescente a igreja onde os irmãos mostram interesse uns pelos outros. E nós temos mostrado, eu tenho visto que esta igreja, da qual nós estamos falando, a Quinta Igreja Batista, tem se interessado, sim, pelas pessoas, uns pelos outros, orado uns pelos outros, procurado colocar em prática os pedidos de oração. Então, isso tem fortalecido a igreja e as famílias da igreja também. Verso 44 desse texto diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Estavam sempre juntos. Mas comunhão é também desenvolver entre as pessoas um vínculo de cooperação, ajudando nas necessidades. Como é bom a gente poder ajudar alguém que está em necessidade. Às vezes, quando a gente pensa, fala, vamos ajudar alguém que está em necessidade, pensa numa cesta básica, pensa em dar um dinheiro, mas às vezes não é só isso. Às vezes a pessoa está passando por um período difícil, precisa realmente de oração, precisa, passou por uma cirurgia, por alguma coisa. Nós temos uma pessoa nossa que passou por uma cirurgia, e essa pessoa outro dia ligou aqui em casa, eu estava aqui sozinho, minha esposa tinha saído, e ela ligou, chorando, falou: pastor, eu estou com muita dor, ela fez uma cirurgia, eu estou com muita dor tal, e a dor não passa, eu já tomei remédio. Eu disse para ela: olha, eu vou orar por você, mas eu vou orar agora pelo telefone. Aí eu orei com ela naquele momento ali, e depois, no outro dia, fomos visitá-la, e ela disse: olha, parece que o melhor remédio que eu estava precisando era a oração. Eu falei: que bom. Então, nós estamos podendo ajudar as pessoas. As pessoas estão se fortalecendo na palavra de Deus, mas através da oração também. Amém. Muito Todos os obrigada. que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, é isso, meus amados irmãos, é buscar com o meu irmão crescer espiritualmente em comunhão com Deus. Quando nós se unimos, nós vamos crescer espiritualmente em comunhão com Deus. E nós temos que fazer isso. Isso traz felicidade para a igreja e por isso é que devemos buscá-la. Nós somos uma família que forma a igreja, corpo de Cristo. Por isso devemos viver em união.
Você já percebeu que quando você vai à igreja, você vai em alguma... Na igreja, claro, ou encontra um irmão na rua, a sua família aumenta, né? Tudo bem, meu irmão. Então, quer dizer, essa pessoa faz parte da sua família também. Nós somos irmãos em Cristo. Nós somos uma família. E nós precisamos orar uns pelos outros. E é assim que deve viver os convertidos nos quatro cantos da terra. É orando um pelos outros, é vivendo, se importando com a necessidade do irmão. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 3, diz assim: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Além da comunhão que nós temos uns com os outros, nós temos também a comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Que coisa boa, né? A gente está bem acompanhado, a gente está bem alicerçado, a gente está andando nos caminhos do Senhor, andando acompanhado com o Senhor e com o nosso irmão, com o nosso Senhor Jesus Cristo também. Uma igreja que cresce e persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, mas também ela persevera nas orações. Olha o ponto forte da igreja, a oração. Como nós precisamos orar? Nós temos orações nas terças-feiras, de manhã e à noite, mas não é só na terça-feira que nós precisamos orar. Nós temos que orar todo o tempo, é sem cessar, é diariamente, é durante a noite, é durante o dia, toda hora. Às vezes a gente, eu não sei se você perde o sono, às vezes à noite, e acorda lá pelas tantas, e aí você não consegue dormir, passa um tempo. Então, esse tempo eu aproveito para estar orando. E aí, dentro disso, eu lembro dos pedidos de oração que a gente tem, uma lista enorme, e aí eu começo a orar e com isso o sono vai chegando, aí eu volto a dormir novamente. Mas às vezes preciso tomar um calmantezinho para dormir, né? A idade também contribui para isso. A oração já foi definida como um instrumento que move o coração de Deus. A oração move o coração de Deus. Quando oramos, Deus age em nosso favor, porque Ele ouve as nossas orações. E nós temos experiência disso, né, irmãos? Nós temos experiência disso pensando nesse período de pandemia, nesse período de tantas pessoas que já foram entubadas, pessoas que a gente conhece, que é aqueles pedidos de oração das terças-feiras, e pessoas que se recuperaram. Então, nós louvamos a Deus por isso, e outras pessoas em outros lugares também, que a gente tem orado, e pessoas que já recuperaram a sua saúde. Salmo 5,3 diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Apresenta logo de manhã ao Senhor a sua oração e fica esperando. E pode ter certeza que o Senhor vai responder a sua oração. E uma igreja que cresce, uma igreja que é perseverante em oração, uma igreja que ora, gasta tempo em oração, orar uns pelos outros, orar pela igreja, orar pelos projetos da igreja, orar pelos departamentos da igreja, orar pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, pelos nossos idosos. Então, nós temos muito para orar, e nós precisamos pôr isso em prática. E isso não é só na terça-feira, isso é diariamente, todo dia, todo tempo, é sem cessar. A Bíblia diz, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Nós temos que fazer isso. Esta é uma recomendação mais enfatizada na Bíblia, perseverar em oração. Jesus foi o grande exemplo, orando em todo o tempo. Jesus sempre, sempre estava orando ao Pai. Então, ele deixou o exemplo. E tantos homens na Bíblia que oraram, que passaram por grandes, tiveram grandes conquistas através da oração. E nós temos muitos e muitos, né? Não vamos mencionar agora, mas a gente tem visto, lendo a Bíblia, estudando a palavra, que muitos alcançaram vitória, muitas conquistas através da oração. E perseverança deve fazer parte da nossa vida. Sem ela, não chegamos a lugar nenhum. Se nós formos perseverantes nas orações, nós vamos ter sucesso, nós vamos alcançar vitória. Se você, por exemplo, tem um projeto e você não for perseverante nesse projeto, você não vai a lugar nenhum. Você tem um alvo, tem um objetivo a alcançar. Se você não for perseverante, como você vai alcançar esse objetivo?
Nós já vimos pessoas que começam uma faculdade, quando está lá na frente, quase terminando, desiste, não é isso que eu queria. Volta, começa tudo outra vez. Aí começa, vai um pouquinho, de repente, não é isso que eu quero. Volta. Precisamos ser perseverantes. Faça uma faculdade, faça duas, faça três. E você vai só adquirindo conhecimento. Então, precisamos ser perseverantes nas orações. Eram pessoas, verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eram pessoas felizes, simples, humildes, mas compromissadas com Deus. Olha que coisa boa. Compromissadas com Deus, e isso fazia diferença. Isso vai fazer a diferença na nossa vida se tivermos realmente compromisso com Deus, se formos pessoas perseverantes na oração, na doutrina dos apóstolos e na comunhão, isso vai fazer a grande diferença na nossa vida. Devemos seguir o exemplo daqueles irmãos, perseverar nas orações e compromisso com Deus em tudo. Não é somente orar nas terças-feiras, como nós já falamos. Por isso que lá no Deuteronômio, capítulo 6, verso 6, está dizendo: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Coloca, meu amado irmão, essas palavras no teu coração, a palavra de Deus, não as minhas, a palavra de Deus, no teu coração, e você vai se fortalecer, você vai ser uma igreja forte, você vai ser uma família forte, porque a palavra de Deus é que nos fortalece. Então, nós precisamos, cada dia, estar buscando esses ensinos para a nossa vida diária. Eu quero concluir a minha mensagem nesta noite com o verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Por quê? Porque eles realmente eram uma família, eram pessoas alegres, louvavam a Deus, felizes, mas compromissados com Deus. E isso fez toda a diferença, trouxe paz aos corações e crescimento daquela igreja naquele tempo. Eu tenho certeza que hoje a nossa igreja pode ser uma igreja forte, crescer espiritualmente também se nós tivermos esses ensinos. Que sejamos perseverantes também em tudo que fizermos para o crescimento do reino de Deus. Somente assim vamos ter uma igreja forte espiritualmente e que cresce em quantidade e qualidade. Nós vamos ter uma igreja, nós estamos orando por um local maior, para nós termos a igreja, os departamentos, tudo no mesmo prédio, tudo no mesmo local, tudo junto. Então, vamos continuar, meus amados irmãos, orar. Aqueles irmãos da igreja primitiva oraram, e eles alcançaram vitória, e nós também podemos alcançar através das nossas orações, porque Deus ouve as nossas orações. Então, nós podemos confiar nisso e nós podemos pôr em prática. E uma igreja que cresce, ela é perseverante na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino da palavra, mas ela é perseverante também na comunhão, aquele tempo de estar juntos, compartilhando bênçãos, orando uns pelos outros, se importando uns com os outros, e também ela é perseverante na última que nós falamos aqui, na comunhão, nas orações e no partir do pão, mas nas orações nós precisamos ser fortes também, nós precisamos unir as forças, precisamos dar as mãos e realmente estarmos cada dia orando uns pelos outros, orando pela nossa igreja, orando pelos projetos da nossa igreja, e assim nós vamos ter, então, uma igreja fortalecida e crescida espiritualmente. Amém?